noite, eu sou Bruna Calmon e tá no ar o Rodada de Negócios, a nossa jornada rumo ao melhor do empresariado brasileiro, conversando com grandes líderes e gestores. E hoje, a minha entrevista é com ela, Andréa Carvalho, CEO e fundadora da Papel Semente. Andréa, é uma honra, um prazer enorme ter você aqui com a gente no programa. Muito boa noite. Boa noite, eu que agradeço, Bruna, né? Acho que eu sempre falo que é uma honra poder a gente estar num lugar e falar do nosso trabalho, daquilo que a gente acredita. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade. Olha, gente, vocês e eu teremos a honra de conhecer melhor a história da Andréa Carvalho, que além de ser essa grande empreendedora, né, maravilhosa, ela também tem um lado, um propósito de vida muito interessante e que você colocou literalmente, né, no papel, eu diria, na Papel Semente. Verdade. Conta um pouco pra gente da sua trajetória e de como nasceu a ideia, né, de criar e fundar a Papel Semente. Eu acho que você fala bem quando você diz, né, assim, quando a gente vai montar um negócio, tem muito a ver com a nossa história de vida. Eu fiquei muitos anos trabalhando dentro de uma ONG, né, no terceiro setor. Então, quando eu tive, né, a oportunidade de montar um negócio, a minha lógica de negócio já era um pouco diferente, porque eu tinha ficado muitos anos dentro de uma organização não governamental. E aí, quando eu trabalhava numa ONG que fazia papel reciclado, né? Olha só, hein? Olha a dica aí, né? Já começou lá atrás, né? Quando o papel entra na minha vida. E quando eu tenho a oportunidade de voltar para minha terra natal, né? Que é Niterói, e tudo, que eu começo a pensar, o que eu vou montar de negócio? Eu vou voltar para o Rio, meu filho único, Luiz Felipe, queria estudar no Rio, e eu morava aqui no interior de São Paulo. Aí eu começo a pensar, né? O que a gente vai fazer? Aí mandam para o Paulo, que é meu sócio e meu marido, né, um e-mail contando que uma grande montadora de veículo, lá na Inglaterra, isso a gente está falando de 17 anos atrás, tá, Bruna? Lá na Inglaterra, eles tinham lançado um carro híbrido, né, então já era um carro ecológico, né, já com essa pegada, e eles mandavam para os clientes que compraram esse carro, eles mandavam uma carta parabenizando, parabéns porque você comprou um carro ecológico, né, dando os parabéns aos clientes, e era um papel que não ia para o lixo, era um papel que se plantava e aquele papel nascia. Então, quando a gente olha, né, toma conhecimento daquilo, e a gente trabalhava na instituição que fazia papel reciclado, o Paulo falou, nossa, vamos fazer uns testes e tudo. Aí estava com essa coisa de voltar para o Rio, né? Aí meu filho fala com o pai dele que, poxa, pai, né, minha mãe quer voltar para o Rio, de repente, por que vocês não pensam em montar alguma coisa juntos? Aí a gente se reúne e viu assim, a gente olha para novidade, a gente pensa como negócio, né? Numa inovação, que era um papel que não existia aqui no Brasil, né? E tinha tudo a ver com acreditar naquela vivência que eu tinha tido na instituição que eu trabalhei, que era uma instituição que atendia a população que vivia em torno de um lixão, né? E quando você vê a questão de uma população que vive em torno do lixão, realidade que a gente ainda tem, né? Aqui no nosso país, em diversos lugares, a gente entende o que é o resíduo, né? O que é o lixo presente na vida de uma comunidade dessa e como o lixo é uma via de mão dupla. O lixo está presente né, onde tem essa comunidade vulnerável socialmente e aonde tem essa comunidade vulnerável socialmente, o lixo também se faz muito presente porque é geração de renda. Né? Então, aí, sabe aquela avalanche, né? Que tem aquela coisa que diz assim, quando algo tem que acontecer, vem com uma força enorme na vida da gente. E aí a gente, né, então, vou morar em Niterói e a gente decide, então, montar a Papel Semente. Mas já com essa lógica de entender, assim, que se a gente tinha um produto inovador e um produto que era bom para o meio ambiente, porque a gente falando de 17 anos atrás, a gente não tinha essa coisa de falar de sustentabilidade. E ESG, então, nossa, imagina. Nem pensar, ESG é super recente, né? Sim. Aí a gente, né, lá atrás, mas eu já entendi assim, que se eu tinha um papel que era ecológico, que não ia virar lixo, eu também comecei a pensar na minha lógica de negócio também de uma outra maneira. Né? Então, muito a ver com a minha vivência dentro da instituição, né, da organização da ONG que eu trabalhava, e com a minha história de vida. Né? Então, acho que aí foi um encontro, né, da minha história e da minha essência, né? Entendendo que eu queria fazer um negócio. E o mais engraçado é que tinha gente, você vai montar uma ONG? Eu falava, não, eu não quero montar uma ONG, eu quero ter uma empresa. Eu quero ter um negócio,
Porque eu quero pagar conta, né? Eu quero fazer coisas que eu tenho vontade, que eu tinha sonho também, né? Como vida pessoal. E então fazia muito sentido para mim. Eu falei assim, eu queria ganhar dinheiro, né? Eu acho que é legítimo de todos nós. Então eu queria ganhar dinheiro, com o meu dinheiro fazer boas coisas, né? Então é nessa lógica que eu decido e a gente monta a Papel Semente, eu e meus 2 sócios. É muito interessante, ou seja, a Papel Semente também, ela é uma empresa cujo propósito é mais do que ambiental, ele é social, né? Perfeito, perfeito. Você imagina, Bruna, quando a gente foi conhecer esse lugar onde a gente tem a fábrica até hoje, né? Nasceu lá dentro de Guaxindiba, que é em São Gonçalo, que é Grande Rio de Janeiro. Era um terreno de família, né, da família do meu filho, do avô dele, aquele terreno que família... Sabe quando compra, que assim, vamos investir, porque esse lugar vai crescer, infelizmente, né, onde não chega políticas públicas, as coisas acabam não acontecendo, né, mas ele tinha ali esse terreno, e quando a gente começou a montar a fábrica, fazer uma pequena obra, eu recebia de 30 a 35 currículos por dia. Nossa. Aqueles currículos preenchidos à mão, sem qualificação, das pessoas pedindo emprego. Né? Então, assim, aquilo foi muito forte para mim. E eu entendi que a primeira expectativa que eu gerei naquela comunidade, onde eu fui montar o meu negócio, era uma expectativa de emprego e renda. Né? Só que, assim, como empreendedora, eu acho que tem muito a ver com com o meu temperamento, né, assim, empreendedor, entender que aquilo ali, para mim, era um sinal de que eu poderia fazer algo ali naquele lugar. Né? Então, ali a gente entende que aí a gente começa a abrir a empresa para a comunidade, tanto que a gente contrata os primeiros colaboradores numa capacitação que a gente fez, trouxe uma técnica, né, nós levamos, na verdade, né, uma técnica de São Paulo, para fazer com a comunidade, ensinamos a fazer papel e tudo. Dali a gente tira os primeiros colaboradores, né? E aí segue nesse caminho de ter geração de renda na comunidade. Com o passar dos anos, né, na verdade até pouco tempo depois, apareceu também uma mulher batendo na porta da fábrica e pedindo uma oportunidade. Na verdade, ela queria dinheiro, né? E a gente entendeu que dinheiro ali é uma troca, né? Sim, entre exato. Você oferece, você se põe a serviço de algo e você recebe aí, né, o dinheiro por aquilo que você faz. E ali também, quando eu percebi isso, a gente instala também um programa de geração de renda e autonomia econômica para as mulheres na comunidade. Então, assim, também tem muito a ver, eu falo que a gente que é mulher, né? A gente tem assim, uma coisa da intuição que eu acho que é muito forte. Muitas vezes a gente não quer ouvir, né? A gente fica com receio. Verdade. Mas aí vem junto a questão do temperamento, né? Do comportamento empreendedor, né? De olhar para algo que aparece ali e você vê nele buscar para ele uma solução. Né? Não olhar para aquilo como me apresentou um problema. Nossa, olha quanto currículo eu estou recebendo, que problema. Não. Né? Eu acho que a gente tem de treinar o olhar para que o que vai acontecendo ali, a gente olhe para buscar a solução, que tem a ver também com inovação, né? Certo. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem trilhado, assim, sabe? Acreditando que o produto é ecológico, mas que a gente, ali, em torno da onde a gente trabalha, o impacto que a gente tem com a comunidade do nosso entorno. Né? Olha, você contando a sua trajetória, eu acho tão incrível isso e fiquei pensando, né? Você, enquanto mulher, o que eu percebo muito e que eu senti estudando sobre a Papel Semente, sobre você, é que você também tem uma relação e uma quase missão no seu papel de empreendedora, você também colocar e ser um exemplo, uma inspiração para as outras mulheres, como as colaboradoras que estão ali com vocês, né, que dão nas cooperativas, que você seja um exemplo, uma inspiração para que essas mulheres também um dia possam não só empreender, mas exercerem cargos de liderança. Sim, sim. Né? É também uma missão sua? Assim, você sente isso como uma coisa maior? Sim, com certeza. Eu acredito muito né, quando a gente pode colocar a serviço, algo que a gente saiba, algo que a gente tenha conhecimento e possa ser remunerada, né? Ganhar dinheiro com isso. Exato. E tem coisas também que a gente pode buscar conhecimento, né? E melhorar nossas competências técnicas para também ganhar dinheiro com isso. Né? E eu acredito que a gente pode, né, usar essa nossa força dos negócios para que a gente possa ter a nossa autonomia econômica, né? Porque eu acho que passa muito pela mulher
por essa questão. E para mim, assim, é uma causa que eu também tenho pessoal, que é essa questão de quando a mulher ela tem essa autonomia econômica, autonomia financeira, ela faz melhores escolhas. Ela pode fazer as melhores escolhas. Ela sai dos relacionamentos abusivos, né? Dentro de casa, ou até num trabalho, né? Às vezes de um assédio, tudo isso. Então, quando a gente tem o dinheiro, a gente paga a conta, né? E pode fazer as melhores escolhas. Então, isso para mim faz muito sentido na minha vida. Né? Então, tanto que eu participo de vários grupos, né? Sim. De empreendedorismo feminino. Lá no Rio, eu montei com uma parceira. A gente tem um hub chamado Hub Mais Conselheiras, justamente que a gente tem conversado para entender essa questão das mulheres em posição de liderança, né? Que não é toda mulher que também que quer empreender. Ela às vezes quer seguir uma carreira, né? E como é que a gente sai desse ponto aqui, né? Olhando nossas competências técnicas, o que a gente quer, ou eu quero montar um negócio, ou eu quero arrumar um bom trabalho. Que carreira é essa que eu tenho que fazer para chegar a uma posição de liderança, né? E depois chegar como uma posição de conselheira? Porque tem uma jornada para a gente, e uma jornada que não é fácil. Ainda mais que nós, mulheres, temos a questão da jornada dupla, tripla, quádrupla, né? E assim vai. E por aí vai. E aproveitando que nós falamos sobre isso, vocês têm o certificado, que é o selo B, e também o selo empresa amiga da mulher. Isso é muito bacana. E como que faz para conquistar um certificado como esse? O que precisa ter uma empresa? Então, a participar, né, da comunidade B, né, ser uma empresa B, que é uma comunidade global, né, a gente está falando assim de sérios compromissos, né, que a gente assume como negócio, né? Então, para a gente, quando eu conheci o Sistema B, que foi em 2013, e a gente tinha começado a Papel Semente em 2009, e o Sistema B começa a chegar no Brasil e começa a falar, né, o que é governança, né, como é que você olhar para os seus negócios com ética, o que é você entender que lucro é consequência das escolhas que você faz no seu negócio. Quando eu começo a conhecer isso, eu falo assim, gente, a Papel Semente já era isso, né, porque a gente já tinha começado a empresa fazendo essas escolhas, assim, olhando para o ambiental, para o social, né? Então, quando eu conheço o Sistema B, eu começo a estudar e até dar nome para aquilo que eu já fazia, né? Que eu fazia muito intuitivamente e organicamente pelas coisas que apareciam e eu ia buscando solução. Então, quando eu conheço o Sistema B, a gente, né, estuda, e uma coisa que eu falo, né, hoje aí, se a gente pode falar e brincar assim, né, aquela coisa do fica a dica, né, que é assim, o Sistema B, na plataforma, no site, a gente tem uma ferramenta chamada avaliação de impacto. Então, todas as empresas, isso é gratuito, você entra no site do Sistema B, tem lá a avaliação de impacto, então ali você tem perguntas, né, e você vai respondendo como está a sua empresa em relação àquilo. Né? Então, se você já cumpre aquilo ali, você vai ver que você vai fazer uma pontuação X e tudo. E o que você não faz, ali te indica o que você pode fazer para melhorar a sua gestão de negócio. Né? Então, o Sistema B ele avalia, dentro dessa avaliação de impacto, os negócios na questão de trabalhadores, né? A relação da empresa com os trabalhadores, com a comunidade do entorno, olhando para a cadeia toda, né, para stakeholders, olhando para a comunidade, trabalhadores, a parte de governança, né? Então você mapeia a sua empresa nessas questões todas, né? Então, quando você tem acesso a uma ferramenta dessa, você pode melhorar suas práticas, né? E fazer parte. Aí, se você, né, resolve assim, bom, eu preenchi todo esse relatório de impacto, você pode submeter a uma auditoria, que aí vai para o B-Lab internacional, para os Estados Unidos e tudo. Nós estamos nesse processo de recertificação pela terceira vez, desde 2016, né, que a gente submete para auditoria. Então, a gente é auditado nessas questões todas. E fazer parte de uma lógica dessa de negócio, que é uma questão global, que a gente fala que nós somos empresas boas para o mundo, né? A gente não quer ter só uma empresa, não é mais uma empresa no mundo, mas uma empresa que venha fazer a diferença, olhar para os problemas, porque eu fico pensando, né? Se a gente olhar assim, o mundo tem tanto problema, né? Então, por que não usar, né, a força dos nossos negócios para buscar solução para esses problemas, né? Então, fazer parte do Sistema B para a gente assim, é um grande orgulho, porque a gente tem grandes marcas, né, globais. E a Papel Semente, desde 2016, que é o primeiro ano que a gente se certificou,
a gente tem o orgulho de estar sempre na pontuação global das maiores empresas no score, né, que tem uma pontuação que a gente tem que fazer pela certificação no quesito trabalhadores, né, que é a nossa relação com os nossos trabalhadores. A gente tem muito orgulho disso. Então, a gente gosta muito de fazer, é muito importante, né, a gente sente, é aquela coisa assim, a gente não trabalha para ter uma certificação, mas a certificação valida, né, que o que eu estou contando aqui não é uma história, né, da minha cabeça, né, que aquilo acontece, que é auditado, é verificado e evidenciado no que a gente faz. Né? Muito bacana, sim. Porque vai naquele ponto que você trouxe para a gente, que é sobre vocês inspirarem, motivarem, né, mulheres a empreenderem ou a crescerem dentro de empresas, né, e terem a sua liberdade financeira. Eu falo com a minha filha, eu sou mãe de menina, e eu sempre digo para a Nina, Nina, não existe liberdade, sobretudo para as mulheres, se não houver liberdade financeira. Se você não tiver e não ganhar o seu próprio dinheiro, não for fonte do seu próprio sustento. E vocês têm muito esse olhar para as colaboradoras de vocês, né? Sim, a gente tem, né, hoje a gente na Papel Semente, a gente tem o grupo interno na área de vendas, as colaboradoras em algumas áreas dentro da parte produtiva também, e temos a Sônia, que é uma líder comunitária, que é ela que faz esse papel, a relação, né, da empresa com a comunidade. Porque a gente tem alguns materiais que a Papel Semente produz, como crachá, tag, né, que a gente faz com o nosso papel, que precisa colocar o cordão, um fio, dar um nó, enfim. Isso a Sônia pega e distribui com as mulheres da comunidade. Né? E então, a gente olhar para as mulheres, entendendo, né, como você trouxe, a importância da questão da geração de renda e autonomia, né, econômica e financeira, isso é fortalecer, né, as mulheres. Então, a gente acredita muito nisso. E quando isso é um projeto, na verdade, né, federal, a questão do selo Empresa Amiga da Mulher, alguns estados, né, alguns governos estaduais aderem ou não, mas lá a gente tem, né, a gente atuou para poder, a gente tem que cumprir uma série também de requisitos, né, para poder ter o selo Empresa Amiga da Mulher. E a gente tem muito orgulho, sim, disso, né? E eu poder ser uma líder, né? A líder das mulheres, tanto da nossa comunidade como da nossa empresa, e para as mulheres dos grupos e das mulheres que a gente vai conhecendo, né? Que a gente possa realmente inspirar e mostrar que é possível, né? Que não é fácil. Não, que são muitos fácil. pratinhos, assim, né? Uns, às vezes, a gente tem que deixar cair sem se culpar, sabe? Então, acho que a gente também tem que entender isso, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, tá uma delícia, né, conhecer a história da Andréa Carvalho, ela que é CEO e fundadora da Papel Semente, mas a boa notícia é que no próximo bloco tem mais, a gente volta já já. O Rodada de Negócios está de volta, eu sou Bruna Calmon e a minha entrevistada hoje é Andréa Carvalho, ela que é CEO e fundadora da Papel Semente, que é uma referência quando a gente fala em uma empresa sustentável e também ela, Andréa, é uma referência em liderança feminina. Querida, seguindo o nosso bate-papo, eu, antes de mais nada, não posso deixar de falar, porque tá aí, COP30, sediada no Brasil, foi um ano inteiro a gente esperando chegar a esse grande momento, e você está muito envolvida nisso, né? A Papel Semente também está envolvida nesse grande encontro. Sim. A COP30, né, a gente teve assim, muitas discussões para entender a importância, eu acho importante a gente falar sobre isso, a importância dela estar aqui no Brasil, a importância dela estar na Amazônia, né, porque muita gente falou, muitos desafios, né, na região para que ela acontecesse ali, mas é muito importante para o mundo ver o que é a gente ter a floresta, né? Então, acho que... E quando a gente vai à floresta, quando a gente vai, né, para o norte, que a gente conhece, né, Belém, conhece ali a parte da Amazônia toda, o Pará, é muito forte a gente viver aquilo. Né? Então, a gente precisa... É aquela coisa assim, a gente... Se você não conhece, parece que as pessoas não fazem questão muito de cuidar, né? Apesar de tudo que se fala. Então, entender que a floresta, né, precisa ficar de pé, né, e que a gente também precisa olhar para o povo da floresta, né, porque a floresta precisa estar de pé, mas as pessoas que cuidam dela precisam estar lá dentro. Né? A gente tem conversado também bastante sobre isso. Né? Então, acho que essa visibilidade, né,
né, da COP aqui no Brasil, para mim, tem muito, eu vejo muita importância em relação a isso. E a gente tem, assim, trabalhos lindíssimos, pioneiros, né, das pessoas preocupadas. É porque a gente, às vezes, quando fala da questão climática, né, muitas pessoas pensam que é muito longe, né? Então é lá, é na floresta, é lá para quem cuida, né, das baleias, né, para quem cuida dos oceanos, né? Mas isso está muito no nosso dia a dia, né? E então quando a gente olha, acho que até, né, a gente está falando de um programa de negócios, a gente olhar para os nossos negócios e entender a responsabilidade que nós temos também para as questões climáticas, porque primeiro que aqui no Brasil a gente viveu do Rio Grande do Sul, eu acho que foi recentemente, né, muito assustador, né? Então a gente viu o que é a natureza fora de compasso, né? A gente tem vindo, você vê, a gente está em novembro, né? Eu saí do Rio de Janeiro com frio, em pleno novembro, usando casaco, usando moletom, né? Em pleno Rio de Janeiro. Então, olha como realmente o mundo, né? Acho que a gente já viu, né? Na história. A gente viu acontecer isso. Né? Então, a gente olhar para os nossos negócios e entender que a gente tem que fazer novas escolhas. Né? Então, se eu tenho... E eu sempre trago assim, muito para simplicidade, sabe, Bruna? Para trazer para a prática dos negócios. Né? Então, você olhar assim... Você cuida do resíduo da sua empresa? Né? Hoje, onde a gente tem a Papel Semente, que é em São Gonçalo, a gente, né, estudando, eu fiz uma formação na FGV chamada Empresas pelo Clima, justamente, que a gente vai estudar, né, então, olhar para o nosso território e para o nosso negócio. Então, no nosso território, né, no lugar que a gente está, um grande problema no município é a gestão de resíduos. Sim. Então, é lógico, então, se eu tenho uma empresa que faz papel reciclado, meu negócio está contribuindo para minimizar esse impacto. Então, quando a gente olha para a questão climática, a gente olha para os nossos negócios e olha para as escolhas que a gente pode fazer. Então, se você tem um equipamento que gaste muita energia, por exemplo, você mudou a energia da sua empresa, né? Você trocou o selo de eficiência, porque se na Papel Semente, quando a gente começou, foi olhar... Sabe aquela coisa muito simples de olhar para a descarga e olhar aquela que gasta menos água, mais água? Isso, então, por que você não adota uma que gasta menos água? Porque são essas, eu acredito muito em pequenas ações. Pequenas escolhas e ações. Mas que dão, né? Porque eu fazendo um pouquinho, você fazendo um pouquinho, a gente vai dando. Não adianta, gente, porque senão a gente entra naquela, vou esperar a hora que eu puder fazer, né? Aí você quer fazer algo grande, né? E não faz o que pode ser feito agora. Eu brinco, né, quando eu dou palestra, eu costumo dizer que é aquela questão, eu prefiro a sustentabilidade imperfeita, mas ela sendo feita, dentro do que você pode fazer hoje. Né? Então, a gente olhar né, para a COP aqui, a gente entender, olhar para os nossos negócios e ver que através de escolhas pequenas, né, a gente pode colaborar para a questão do clima, porque o mundo está apresentando, né, a reviravolta do que está sendo. Né? Então, eu acredito muito que os negócios possam colaborar para isso, através de você parar, olhar o que você pode melhorar como prática, né? Da eficiência energética, a questão da água, de cuidar do resíduo, né? Porque não tem aquela coisa, vou jogar fora para onde? Porque é o planeta que você está jogando, é aqui mesmo, né? Quais são os grandes desafios de empreender no Brasil? E vamos para além, desafios de empreender com propósito, que estando como nós estamos hoje no planeta, é preciso colocar propósito em tudo que a gente faz, gente. Assim, os desafios de empreender no Brasil, né, são muitos, né? Se a gente parar para falar de carga tributária, tudo isso é um desafio enorme. Mas eu acho que quando a gente entende, né, o porquê que a gente quer fazer isso, que a gente, né, o porquê que a gente quer botar né, serviço, né, ter uma empresa, criar um produto, produzir algo para o mundo, entender se aquilo faz sentido na nossa vida, né? Sim. Porque assim, muitas vezes a gente tem um dom, mas será que as pessoas querem pagar por aquilo, né? A gente também tem que se fazer várias perguntas. E fazer esse entendimento também. Então eu tenho que olhar, eu acho que assim, eu tenho que olhar para aquilo que faz sentido para o meu coração, mas também olhar se faz sentido para o mercado. Porque não adianta fazer sentido para mim, mas as pessoas não pagarem por isso, né? Então eu acho que aí tem uma equação que a gente precisa analisar
né? Porque a gente não pode romantizar também, sabe, Bruna? Porque é muito duro. É muito duro. É muito duro, né? É uma escolha diária de você acordar, né? Ir lá pro seu negócio, pagar imposto, gerar emprego, né? Gerar dignidade para as pessoas que trabalham com você. De certa maneira, ser responsável pela vida de tanta gente. Exatamente, né? São famílias que estão ali envolvidas com o seu negócio. Então, eu acho que a gente tem que olhar, né, para aquilo que faz sentido pra gente. E sempre digo assim, uma dica que eu tenho dado, e eu falei até acho que no início que a gente estava conversando, o mundo tem muito problema. Né? A gente está vendo, tem muitos problemas, são muitos. Então, o que eu posso fazer para buscar solução para algum problema desse? Eu acho que isso você começa a criar propósito. Sim. Né? Porque se você vai dar solução para um problema, nossa, isso é um propósito belíssimo. Né? Se você tiver algo que você faça como serviço ou produto, mas que vá ao encontro de solucionar algo. Né? Então, acho que isso é um grande propósito. E quando você vai nessa linha, provavelmente, o mercado vai te pagar por isso. Né? Então, eu acho que né, se a gente pode pensar como dica, assim, eu acho que fica muito nessa linha. Então, de olhar para um problema, buscar a solução e criar um negócio que seja a solução, né? Porque aí o mercado vai querer comprar a solução, né? Porque, na verdade, o que as pessoas, né, compram dos negócios hoje em dia é sempre uma solução, né? Você compra shampoo para quê? É uma solução para você limpar seu cabelo, né? Então, eu acho que é meio por aí, né? Então, a gente olhar para o mercado para você também ganhar dinheiro, né? Senão a gente fica ali batendo, né, a cabeça, dizendo, empreender é muito bonito, mas sem pagar boleto não dá, né? Exatamente. Olha, estamos terminando o programa. Olha, nós aqui. Você aí, com certeza, né? Olha, André, você vai ter que voltar. Opa, porque não falamos nem a metade de tudo que a gente tinha para dizer. Para encerrar, eu queria, em uma frase, qual o legado que você e a Papel Semente pretendem deixar? Eita, agora você pegou fundo. É difícil. A gente acredita, eu acredito que a gente está construindo o futuro que eu desejo. E a gente está fazendo isso no agora, né? Com o que a gente tem hoje, mas com as possibilidades que a gente tem hoje, mas fazendo, né? Não esperando. O futuro se faz com agora, Se faz com agora. É verdade. Querida, muito obrigada, viu? Obrigada, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. E volte sempre, a casa é sua, viu? Obrigada, adorei. E volte sempre você também. A casa aqui no Rodada de Negócios é sempre sua. Domingo que vem a gente tem um encontro marcadíssimo às 10h30 da noite. Eu, como sempre, estou esperando você. Até lá.